Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje vocês irão ver o resumo de 2 curtas de terror do canal Siak Company. Os 2 curtas são um do Teletubbies e do Bob Esponja. Antes do vídeo começar, gostaria de pedir para irem no canal do criador e assistirem o vídeo dele. Ele também tem vários outros curtas interessantes, então quando eu terminar aqui, vão lá depois. O curta se inicia nos é dada a informação que o que vamos ver são filmagens secretas do governo, onde eles não têm permissão de mostrar para o público. A seguir vemos uma mulher que está sendo entrevistada, aparentemente uma doutora. Esta mulher diz que agora eles conseguem comprovar a existência de Hélios, que para quem não sabe é um deus grego, o deus do sol, e que além disso também conseguem comprovar a existência de entidades conhecidas como Teletubbies. E tudo isso foi filmado por uma criança, que atualmente está desaparecida. E com isso podemos ver um pouquinho da filmagem, onde basicamente há uma placa no chão, onde diz, brinque com eles. E logo em seguida está escrito como um aviso, não entre aqui. Um doutor aparece e basicamente ele diz que eles não sabem quem deixou essa mensagem, mas que a criança recebeu o aviso, mas mesmo assim não deu ouvidos. O doutor acaba chegando na conclusão que provavelmente também teve outras crianças que chegaram naquele local. Voltando para as filmagens, a criança começa a se aproximar do que seria a casa dos Teletubbies, aparentemente estando atraído pelo som que vem de dentro, tipo de música bastante calma. Neither the child nor the Teletubby seem afraid of each other. They stare, almost as if studying one another. Após essa situação totalmente bizarra da criança com a Teletubbies vermelha, a Pooh, simplesmente a criança começa a andar pelo local e acaba encontrando um daqueles megafones que tem. Após isso, a criança acaba avistando a Pooh novamente, onde ela pede para ele a seguir. A criança faz isso e no caminho encontra também outro Teletubbies, que dessa vez é a Dipsy. Durante essa situação, o doutor acaba mencionando que na filmagem dá a entender que os Teletubbies não querem machucar a criança, pelo menos por enquanto. Então nós vemos que a criança finalmente chegou no local que os Teletubbies queriam. Nos é mostrado cada um dos Teletubbies e eles estão fazendo alguns movimentos com a mão, totalmente sincronizado, como se eles estivessem fazendo algum tipo de ritual. E então quando a criança olha para cima, nós vemos aquele bebê gigante que sempre aparece na série original, como o Sol. A tela fica totalmente bugada. E novamente nós vemos o doutor, e ele fala que essas filmagens são a única prova que o deus Hélios realmente existe. Mas que infelizmente, com essa resposta também vem muitas perguntas. Qual é o verdadeiro poder de Hélios? E o porquê ele está ali? E o principal, a sua origem. What happens next is still a mystery. The footage cuts off here. Why did the Teletubbies attack? We don't know if the child is still alive, but thanks to this video, we've learned much more about Helios and the Teletubbies. Our engineers believe they've identified the location in the video and are constructing a portal to reach it. No final, nós vemos que a criança virou um tipo de sacrifício para esse tal ritual macabro. O doutor acaba nos dando a informação que eles encontraram o tal local onde tudo isso aconteceu, que agora eles fizeram um tipo de portal para ir para lá. Mas então nos é mostrado que o resto do vídeo está corrompido, então não podemos mais continuar vendo, como se alguém tivesse feito uma interferência de propósito. Ok, antes de continuarmos e irmos para outro curta, eu darei uma breve teoria do que eu entendi dessa história. Se vocês não concordarem totalmente com a minha teoria, por favor, deixe nos
nos comentários e expliquem o que vocês acham que é contado nessa história. Basicamente, o que se dá a entender é que o governo está tentando buscar entender se realmente os deuses gregos existem e acabam descobrindo a existência de um deles, o deus do sol, Hélios. E a comprovação vem através de uma filmagem que foi gravada por uma vítima, uma criança que de alguma forma entrou em outro universo, um tipo de local provavelmente paralelo, sendo o mundo do Teletubbies. E no mundo de Teletubbies, na própria série, temos aquele bebê, que ele é a representação do sol. De certa forma, eles dão a entender que os Teletubbies, eles de alguma forma usam as crianças como sacrifício para fazer algum tipo de culto a esse tal deus, assim atraindo as crianças que provavelmente estão assistindo o desenho. Agora vi algumas questões, como essa gravação foi encontrada pelos cientistas? Talvez seja alguma coisa parecida com backrooms. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que assim consegue ter um pouco de sentido. De alguma forma isso conseguiu chegar nas autoridades, e agora que eles sabem a existência, eles conseguem criar um tipo de portal, e agora eles podem ir para esse tal mundo. Esse foi um pouco da teoria que eu consegui criar. Se você tem uma melhor, por favor, deixe nos comentários. Vamos para o próximo curta. O curta se inicia e nós vemos uma garota, e junto dela algumas memórias. Nós vemos o que seria uma grande onda, e depois um navio, dando a entender que ela é uma náufraga. E por último nos é mostrado um tipo de criatura, onde eu acredito que seja o próprio Lula Molusco. A garota acorda na beira do mar. Na frente dela podemos ver o que está escrito Fenda do Biquíni, como se ela estivesse no local onde os personagens vivem. Ela começa a andar no local. Nós podemos ouvir um tipo de som, como se viesse de uma TV. A garota acaba começando a se aproximar do que seria a casa do Bob Esponja. E também podemos ver o tal som de antes, que está vindo de uma TV. Nos é mostrado um tipo de jornal que está falando sobre Lula Molusco. É dito que agora ele tem poderes místicos, e ele criou um tipo de culto na Fenda do Biquíni. Todas as pessoas começaram a seguir a ele, e quem não seguia era condenado. E com esses poderes, o Lula Molusco simplesmente subiu todo o local da Fenda do Biquíni para ficar totalmente imersa. Após isso, nos é dado um último aviso, que não devemos ficar perto dele, pois só de ouvir a sua voz já é capaz de fazer qualquer um enlouquecer. Eles não entendem como alguém pode ser tão poderoso. A garota continua andando. Ela acaba passando pelo que seria um tipo de estátua do próprio Lula Molusco, provavelmente vindo dos seus seguidores. A garota entra na floresta e acaba dando de cara o que seria o Siri Cascudo. Ela também acaba ouvindo alguém dizendo que eles precisam trabalhar. E então podemos ver um tipo de sombra preta que estava perto dela. Ela ignora e continua andando e acaba encontrando a casa do próprio Lula Molusco. Mas então ela ouve uma voz que está chamando o próprio Lula Molusco e ele responde dizendo Bob Esponja. Nesse momento, algo acontece. Just hearing his voice can drive you mad. Avoid Squidward at all costs. Just hearing his voice can drive you mad. Após ter sido atormentada pela voz dele, ela começa a fugir pela floresta. A few moments later. Ok,
Ok, eu tenho que admitir, isso foi bastante macabro, sangrento, mas também um pouquinho engraçado. Vamos para uma breve teoria do que eu entendi dessa história. O que se der a entender é que essa garota acabou sofrendo um tipo de acidente de navio, e agora ela está na fenda do biquíni, onde aparentemente o Lula Molusco é um tipo de rei que comanda todo aquele local através de um culto macabro, pois ele agora é um ser poderoso que controla tudo, inclusive todos aqueles que se recusaram a segui-lo foram simplesmente crucificados. E dessa forma ele consegue controlar todos com o terror. É dito para as pessoas nos jornais tentarem ao máximo não ficar perto dele e evitá-lo o máximo que puderem. E principalmente que se ouvirem a voz dele, simplesmente vão enlouquecer. Mas a nossa protagonista não dá ouvidos, provavelmente ela nem acredita nessa história, e acaba encontrando de cara com ele mesmo, juntamente também com o Bob Esponja, onde dá a entender que de certa forma o Bob Esponja aceitou toda essa situação. O que é bastante inesperado, já que todo mundo sabe que o Bob Esponja tem um pouco de alma de bom moço, mas por algum motivo ele está do lado do Lula Molusco. Talvez por medo de morrer, assim como seu amigo que nos foi mostrado. Não dá para saber ao certo, mas apenas uma coisa. Todo mundo da fenda do biquíni agora segue apenas a uma pessoa, e se não seguir, acabará morrendo. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, por favor, deixa um like e se inscreva no canal, ative a notificação para receber mais vídeos como esse. E novamente repetindo, por favor, vão no canal do criador e vejam todos os vídeos que ele tem. Todos os vídeos dele são de vários tipos de animações diferentes, desde a do Mickey Mouse ou até mesmo a do Pinóquio, e todas são interessantes. Se vocês gostaram desse vídeo, eu posso trazer mais vídeos sobre curtas como esse, ou até mesmo do próprio criador. Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo.